Olá, você está no Palavra Encarnada, um programa diário da Obra Lumen que você pode assistir como podcast ou como vídeo no YouTube e que você vai ter todos os dias uma meditação sobre o Evangelho do dia, sobre a liturgia que a Igreja nos propõe. Eu sou Gisele e hoje nós vamos meditar juntos sobre o Evangelho que está em Lucas, capítulo 16, versículos de 1 a 8. Mas antes, vamos convidar o Espírito Santo para que ele nos ajude nessa meditação, esteja conosco e nos ajude a fazer frutificar essa palavra. Venha, ó Santo Espírito, vem estar conosco neste momento. Abre o nosso entendimento, abre o nosso coração e principalmente faz com que essa palavra possa se encarnar na nossa vida cotidiana, na nossa missão, nos nossos afazeres de hoje, do dia de hoje, para que tu sejas o centro, para que Deus seja o centro, para que o bem seja o centro da nossa vida. Permanece conosco, ó Santo Espírito, e que o amor nos conduza na leitura do Santo Evangelho. Então, o Evangelho de hoje diz assim: Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi denunciado por estar esbanjando os bens dele. Então, o chamou e lhe disse: o que é isso que ouço contar de você? Preste contas de sua administração, porque você não pode mais ser o meu administrador. Então, o administrador começou a refletir: o Senhor vai tirar de mim a administração. E o que vou fazer? Para cavar eu não tenho forças, de mendigar eu tenho vergonha. Já sei o que eu vou fazer para que quando me afastarem da administração, tenha quem me receba na própria casa. E começou a chamar um por um os que estavam devendo ao seu senhor. Perguntou ao primeiro: quanto é que você deve ao patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pegue a sua conta, sente depressa e escreva 50. Depois perguntou a outro: e você, quanto está devendo? Ele respondeu: 100 sacas de trigo. O administrador disse: pegue a sua conta e escreva 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque este agiu com esperteza. De fato, os que pertencem a este mundo são mais espertos com a sua gente do que aqueles que pertencem à luz. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje, ele conta uma história bem simples de entender. Um administrador que estava sendo desonesto na sua administração. O patrão chega, diz que ele tem que prestar contas, que ele não serve mais para aquela função, está dando a demissão dele, está dispensando ele daquela função. Ele nem questiona, porque ele tinha tanta certeza que ele estava fazendo coisa errada mesmo, que ele nem questiona. Então, ele aceita, a demissão. Tá bom, Senhor, eu errei, Mas ele começa a pensar: se isso aqui é o meu ganha-pão, se isso aqui é o que faz sustentar a minha vida, como é que eu vou me sustentar se eu perder esse emprego? Aí ele começa a querer fazer amigos que possam ajudá-lo quando ele estiver sem receber o seu salário, o seu dinheiro. E ele começa então a pedir, para as pessoas, ele começa a ajudar as pessoas a disfarçarem as suas contas, a diminuírem o que eles devem, para que depois essas pessoas sejam seus amigos e o recebam em casa. E aí o Senhor no final elogia, esse administrador, diz que ele foi muito esperto, teve muita
foi muito astuto em lidar com essa situação, e ele diz, né, que os filhos das trevas, eles são bem mais audaciosos, empreendedores e criativos do que os filhos da luz. E aí, sobre esse ponto, eu queria refletir com vocês 3 coisas, né? Na verdade, sobre essa parábola, refletir com vocês 3 pontos. O primeiro é que o administrador, ele foi dispensado, né? Ele foi demitido. E aí, às vezes, a gente quer se colocar nessa comparação dentro dessa história, dessa parábola, e a gente não entende bem. Mas muitos filósofos, né, eles colocavam que a nossa vida, ela não é um bem que a gente tem, mas um bem que a gente precisa administrar. Porque a nossa vida, ela não é nossa, ela nos é dada por Deus, e em algum momento, quando ele achar que convém, né, ele pode nos retirar essa vida. A gente às vezes diz, né, nós estamos de passagem nessa terra. Então nós temos um tempo nessa terra que a gente tem a responsabilidade de administrar. Então, se a gente se colocar, né, nessa comparação, nós somos administradores. Nós somos administradores da nossa vida. E aí, né, a parábola diz que o senhor, o patrão do administrador, ele era um homem muito rico. E a vida é um bem muito precioso, concorda comigo? A vida é um bem muito precioso que a gente precisa administrar com sabedoria. E por que esse administrador, então, foi demitido, né? Ele diz que é porque não estava usando bem os bens do patrão, né? Que estava fazendo mau uso. Mas qual é o nome popular que a gente pode dar para isso, né? A gente poderia dizer que ele estava sendo corrupto, né? Corrupção é uma palavra que a gente fala muito, né? Especialmente em tempos de política, vira e mexe está na boca da gente comentando de alguma situação. Só que muitas vezes a gente só compara aquela grande corrupção, quando se mexe com muito dinheiro, com, né, bens muito valiosos. Em relação às nossas atitudes, né? Esse era o primeiro ponto que eu quero que você reflita. Será que nós somos corruptos em algum momento, né? Será que às vezes a gente tenta manipular as coisas para a gente ficar com a melhor parte? Às vezes nas pequenas coisas, às vezes é na comida que tem lá na casa e aí a gente dá um jeitinho para a gente ficar com o melhor pedaço. Às vezes a gente, né, inventa, cria alguma coisa só para a gente se sair melhor. Às vezes a gente acha que é justo, por exemplo, esbanjar ou desperdiçar alguma coisa porque não é a gente que está pagando, né? Quando a gente chega no lugar que, sei lá, tem água de graça, então eu posso beber toda a água, derramar, porque eu não estou pagando mesmo, né? É de alguém que tem muita grana, muito dinheiro. Eu posso me aproveitar. Ai, lá no meu trabalho tem muito papel, tem muita impressão, eu vou fazer aqui porque eu estou tirando de quem tem muito dinheiro, não tem problema não, né? A gente precisa pensar, pessoal, nessas pequenas corrupções a que a gente vai se submetendo ao longo do nosso dia, né? O que não é nosso, não é nosso, mas também o que é do outro a gente precisa cuidar, preservar e fazer uma boa administração desses bens, mas também do nosso espiritual, porque às vezes essa corrupção, ela acontece no nosso espiritual, a gente vai se boicotando, a gente inventa desculpas, a gente diz, eu não rezei hoje porque eu tive que fazer isso, eu não rezei hoje porque eu tô mal, tô com raiva do fulano, e a gente mesmo fazendo uma má administração desse tesouro que Deus nos confiou, porque a gente vai se enganando, e esse é o primeiro ponto. Né? O segundo ponto é que quando o administrador, né, soube que ele ia ficar sem emprego, ele começou a pensar como é que ele ia se sustentar, porque aquilo era muito importante para ele. E aí ele começou a pensar, a dar um jeito, a mexer os pauzinhos, né? Como a gente fala, começou a arquitetar uma saída, porque era a vida dele que estava em jogo, né? Ele foi astuto, ele foi esperto, ele foi empreendedor. E como é, então, que a gente se comporta em relação a isso, pensando na nossa vida, nesse grande bem que a gente tem que administrar, na nossa caminhada rumo ao céu? A gente é astuto, a gente é esperta, a gente dá um jeito, a gente tem raciocínio rápido de tentar ir pela via que vai nos levar mais rápido ao céu?
Muitas vezes a gente diz que não sabe como fazer, que a gente não tem ideias. Mas será que a gente já foi astuto, por exemplo, para conseguir droga? Quando a gente fala dos irmãos, né, que já fizeram isso pelas ruas, vocês pensavam rápido e davam um jeito de conseguir? Será que a gente já foi astuto, esperto e empreendedor pelo nosso trabalho? Ou pelos nossos estudos? Era difícil ter que fazer aquilo, mas como valia nota, mas como ia me dar uma posição melhor no meu trabalho, eu fui e fiz, eu fui esperto, eu fui empreendedor, né? Quando alguém da nossa família está doente, a gente dá um jeito, a gente corre atrás, a gente cria coragem de onde não tem, a gente fica esperto. E por Jesus, e pelo reino de Deus, e pela nossa salvação, e pelos abandonados, será que a gente está usando de todas as nossas capacidades e de toda a nossa criatividade? A gente vem aí de um mês difícil, né? De conseguir a meta do ser feliz. Será que nesse mês, como é que eu posso ser mais astuto, ser mais esperto, ser mais empreendedor e ser um bom administrador desse meu caminho de salvação que passa também pelo ser feliz? Será que eu já anunciei o projeto Pobre Lázaro para alguém? Que é uma via exatamente de mudar a sociedade, de fazer todo mundo colocar Jesus abandonado no centro. Será que eu tenho usado a minha criatividade, a minha energia, a minha força, a minha juventude para isso? Sejamos bons administradores, para que o Senhor nos elogie no final, para que Ele diga, você é astuto, você é esperto, né? Você conseguiu pensar bem. E que a gente possa começar a desempenhar esse nosso empreendedorismo desde agora. O terceiro ponto, né, é exatamente o fato de que o administrador, ele tenta conseguir amigos que o recebam quando ele estiver na necessidade. Qual é o nosso foco, né? Aqui falando, o céu. E quem são os nossos amigos que vão nos receber no céu? Quais são os amigos que a gente tem que fazer agora para que eles nos recebam lá no céu? Você pensou em alguma resposta? Esses amigos que vão nos receber no céu, que vão estar lá na porta do céu, são os pobres. O Papa Francisco fala que os pobres são o nosso passaporte para o céu. Então, se você quer ser bom empreendedor, eu digo para você, vamos começar hoje a fazer amizade com os pobres? Vamos começar hoje a amar, socorrer e evangelizar os pobres? Porque eles são esses amigos que vão nos receber quando os nossos bens, a nossa vida aqui acabar, né? E a gente estiver, se Deus quiser, caminhando rumo ao céu. São eles que vão nos receber lá. Então, que hoje, né, a gente possa tirar um propósito concreto para que essa palavra se encarne na nossa vida. E com certeza essa amizade com os pequeninos pode ser um propósito para hoje. Não só fazer um assistencialismo, uma caridade, mas ser amigo, ser amiga, cuidar, amar e dar a vida com toda a nossa inteligência por eles. Que o Senhor nos abençoe a sermos felizes, fazendo o outro feliz, especialmente os mais pequeninos. Tchau, tchau!